ao vivo, palestra de introdução ao Theta Healing, introdução a DNA básico, que é o curso de entrada, o curso para quem quer iniciar sua formação para benefício próprio, sua formação para benefício dos outros. Então, palestra de introdução ao Theta Healing, ao DNA básico. Leia, boa noite. Letícia Teixeira, Daniele Pereira, Raquel Xavier. Desde já, vou pedir para vocês deixarem as perguntas de vocês. Maravilhosa noite, Letícia Teixeira. Vou pedir para vocês deixarem as perguntas de vocês, se for possível, aqui pelo pontinho de interrogação. Assim as perguntas de vocês não se perdem nas mensagens, tá? Não corre o risco de eu não ver a sua pergunta. Se você estiver no computador, você não encontra esse pontinho de interrogação. Mas se você está no celular, ele está aqui logo abaixo, do lado da caixa de mensagens. Então, palestra ou introdução ao Theta Healing. Algumas pessoas anunciam essa palestra introdutória como um mini curso gratuito, mas não é um mini curso, porque você não sai habilitado de uma palestra, né? Você não sai habilitado a executar, a realizar a técnica, né? Então, de fato, é uma palestra, não é um mini curso introdutório, como algumas pessoas equivocadamente anunciam, tá? É uma introdução ao Theta Healing, especialmente ao DNA básico, que é o curso introdutório, o curso no qual você toma conhecimento da técnica, de todos os fundamentos dela, um curso de 18 horas, 18 a 20 horas, né? Um curso de muita prática, né? Tudo que vai ser ensinado vai ser praticado. E nesse final de semana, começando na sexta-feira, eu vou iniciar mais uma turma de DNA básico, né? Mais de 250 turmas eu já ensinei nos últimos, de 2014 para cá, nos últimos 8 anos, né? Não todas de DNA básico, porque eu ministro todos os cursos da Árvore Theta Healing, DNA avançada, aprofundando o Digno, você é o Criador, você é a Terra, você é seu círculo íntimo, alma gêmea, manifestação e abundância, anatomia intuitiva, né? Tantas coisas maravilhosas. Quanto mais a gente está pronto para mais material, para mais conteúdo, mais material, mais conteúdo é canalizado, né? Mas vamos começar pelo DNA básico, que é o curso introdutório. Uma vez que você toma conhecimento do DNA básico, aí sim, né, fazendo o curso DNA básico, você sai do curso DNA básico, se você realizar, claro, todas as tarefas, todas as propostas, você sai do curso DNA básico com um certificado internacional de praticante. Significa que você pode praticar a técnica Theta Healing e que você é reconhecido pelo THINK, pelo Theta Healing Institute of Knowledge, pelo Instituto Theta Healing de Conhecimento, cuja sede fica em Montana. Significa que o seu certificado é reconhecido em qualquer lugar do planeta, né? O Theta Healing hoje é uma técnica que está presente em mais de 180 países, praticamente o mundo inteiro, porque a ONU reconhece 193 países, se eu não me engano, 192, 193, né? Dependendo dos conflitos que estão acontecendo ao redor do planeta. E o Theta Healing está presente em mais de 180 países, então praticamente realmente no globo todo. Os livros, que hoje já são 9 títulos, né? Aqui vocês têm como exemplo os livros que acompanham o material do DNA básico, mas já são 9 títulos escritos, né, pela Viviane Stibal, que é a criadora da técnica, e eles estão traduzidos para 25 idiomas. No Brasil, a gente já tem quase todos traduzidos, a gente tem 7 já traduzidos para o português, tá? Bom, a gente vai falar então do que significa entrar em Theta, o que significa acessar o 7º plano da existência, e claro que para vocês entenderem o que significa acessar o 7º plano da existência, eu vou falar um pouquinho dos 7 planos da existência, né? Para que a gente entenda o que é o 7º plano. Então no Theta a gente diz que a gente acessa o 7º plano da existência, entramos em Theta e acessamos o 7º plano da existência, a energia do Criador de tudo que é. Então se vocês me perguntarem assim, Fernanda, eu conheço 5, 10, 15, 20, 30 técnicas. Qual que é a diferença do Theta Healing? Eu conheci 20, 30, muitas técnicas antes de conhecer o Theta Healing, né? E continuo conhecendo técnicas depois de me tornar Theta Healer, depois de me tornar instrutora. Mas por que eu trabalho principalmente com Theta Healing? Porque tudo que você faz através do Theta Healing, você vai fazer através do 7º plano da existência. Desse estado de consciência mais elevado em ondas Theta.
E você pode agregar o Theta Healing com outras técnicas que você já tem, né? Seja qualquer uma delas, seja o Reiki, seja a radiestesia, seja a microfisioterapia, seja EFT, né? Seja a constelação, a dar um casamento lindo, né? 5 leis biológicas. Então, seja você da área da saúde, seja você da área da psicologia, o Theta Healing tem a contribuir com todo mundo, de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as religiões também. Não é uma religião, né? A gente fala do Criador de tudo que é, a gente diz que o único pré-requisito para você aprender Theta Healing é que você tenha uma crença ou uma fé numa força maior, numa inteligência maior. E você chama isso do que você quiser chamar, né? Você pode chamar de Deus, você pode chamar de inteligência universal. Não, eu sou ateu, mas eu confio, eu acredito numa inteligência superior. Bem-vindo, né? Não, eu chamo de Deus, bem-vindo, né? Eu chamo de Espírito Santo, bem-vindo. Eu chamo de Alá, bem-vindo, né? Então, o importante, o essencial é que você tenha uma fé num criador, numa força criadora, que pro Theta Healing a gente chama muitas vezes de criador de tudo que é, né? E esse princípio criador, esse criador de tudo que é, que está presente em todas as coisas, em todos os planos da existência, em todos os seres, em todos os átomos de tudo que existe, que cria e recria infinitamente, é a inteligência mais elevada que existe e o amor mais elevado que existe. Então, tudo que você faz no Theta Healing, você faz através dessa inteligência mais elevada que existe, desse amor mais elevado que existe. Na verdade, o que a gente ensina no DNA básico é que você não faz nada, você testemunha o Criador realizar. Você testemunha, você pede para o Criador, e a gente vai ensinar como você pede para o Criador, como você entra em Theta e como que você pede para o Criador. E você testemunha o Criador realizar. Então, a Vianney Stable diz que para o Criador toda cura é possível, tudo é possível. E para o Criador não faz diferença se é um átomo da sua unha, se é um átomo do seu nariz, se é um átomo do seu fígado, se é um átomo do seu osso, do dedinho do pé. Né? Para o Criador é só recriar os átomos, né? Mas é assim, só recriar os átomos para o Criador é. Agora, a gente, o ser humano aqui, né, nesse terceiro plano da existência, com suas crenças, eu vou falar mais das crenças daqui a pouquinho, né? A gente precisa permitir a cura, tá? Então, o Criador é essa fonte infinita da inteligência mais elevada e do amor mais elevado, e a gente sempre pode aprender o que quer que a gente esteja aprendendo, a gente pode aprender através do amor e da compaixão. Então, não se trata de desrespeitar nenhuma lei. Mas, Fernanda, e o livre-arbítrio? Sim, falamos do livre-arbítrio. Mas, Fernanda, e a lei de causa e efeito? Sim, falamos da lei de causa e efeito. Fernanda, e a lei do karma? Sim, falamos da lei do karma. E falamos também da lei da compaixão. A lei da compaixão é a lei suprema e ela pode desviar outras leis, tá? Então, se eu estou aprendendo, digamos que através de uma doença, eu estou aprendendo humildade, estou aprendendo resiliência, estou aprendendo coragem, estou aprendendo afeto, estou aprendendo gratidão através de uma doença, tá? Então, através do Theta Healing, eu posso tomar consciência do que eu estou aprendendo com aquela doença e aprender diretamente a partir do Criador, do amor do Criador. E aí eu não preciso mais criar aquela doença para aprender gratidão, resiliência, coragem, o que quer que seja que eu estou aprendendo com aquela doença, né? Porque para o Criador o que importa é que a gente aprenda. E para o Criador é melhor ainda se a gente aprende com amor. Porque essa é a inteligência divina por trás de todas as coisas, que a gente possa aprender rapidamente com amor, né? Mas quando o ser humano envereda pelo caminho das crenças limitantes, da teimosia, vamos dizer assim, aí vai ser necessária a lei do karma, vai ser necessário que ela haja, né? Vai ser necessário o retorno, vai ser necessário que incomode ou até que doa, até que aquele ser humano aprenda, né? Mas perceba, gente, que para o Criador só interessa que a gente aprenda. E quanto mais rápido, melhor, não é? Quanto mais rápido, melhor. Mais rápido a gente cria o céu nesse planeta, através do amor e da compaixão, tá? Para isso, geralmente, para não dizer sempre, a gente precisa limpar crenças limitantes. Porque para os nossos ancestrais, isso que eu estou falando agora, era um grande tabu, né? Os nossos ancestrais aprenderam e nos ensinaram que tudo tinha que ser muito difícil, que tinha que ser através da dor. Isso foi ensinado durante séculos, milênios. Então isso está impresso nas nossas células, na membrana celular da gente, nos nossos genes,
na comida que a gente come, no ar que a gente respira, na água que a gente bebe. Por isso a gente tem que limpar as tais das crenças. Eu vou começar falando das crenças então, tá? Por que no Theta Healing a gente dá tanta importância para a limpeza das crenças? Porque tudo é possível se a gente não tiver crenças limitantes. A gente pode encontrar nossa alma gêmea mais compatível, desde que a gente não tenha uma crença limitante ou várias crenças limitantes que impedem esse encontro. Às vezes a gente até encontra uma gêmea mais compatível, mas não reconhece por causa das crenças limitantes. Ou você até se junta com essa pessoa, mas por causa das crenças limitantes vocês acabam se separando, né? A mesma coisa sobre prosperidade ou mesmo sobre saúde. O que te impede de ter saúde perfeita? O Criador nos criou para criarmos alegria. Olha só, o Criador nos criou para criarmos alegria. É mais fácil criar alegria quando você está saudável ou quando você está doente? Certo? Então, o plano divino é que a gente tenha saúde. E vou perguntar da mesma forma. É mais fácil criar alegria quando você está despreocupado ou preocupado com as contas do mês? Percebe, pessoal, que prosperidade, assim como saúde, assim como estar com o amor da sua vida e sua família de alma, no Theta a gente diz que é direito divino. É direito divino, né? É a vontade divina. Mas o Criador é tão divino que se a gente quiser optar pelo caminho mais difícil, Ele permite, né? Só que a gente não está optando de verdade, assim, a gente está optando, mas a gente está optando por causa das crenças limitantes que a gente carrega. Então a gente não carrega só crença ruim. É claro, a gente carrega crenças positivas também. Mas as crenças positivas, ótimo, ótimo, né? A gente fala das crenças limitantes para tomar consciência daquilo que pode estar impedindo que você viva o seu propósito da maneira mais elevada. Aquilo que pode estar te impedindo, inclusive, de servir ao plano divino da forma mais elevada. Porque se eu estou sofrendo, seja por causa de falta de saúde, de falta de prosperidade, de falta de amor, é mais um para Deus salvar, né? Ao invés de ser mais um ser nesse planeta, criando o céu na Terra, tá? Então vamos lá, os níveis de crenças, da onde vêm essas tais crenças? Bom, em primeiro lugar, quando eu tô falando de crença, eu não tô falando do que você pensa que você acredita. O que você pensa que você acredita, quando você fala assim, eu acredito em tal, porque a gente tá nessa época, né, eu preciso dar esse exemplo. Eu acredito em tal partido, eu acredito em tal político, eu acredito em tal plano econômico, eu acredito em tal versão da história, tá? Eu acredito em justiça e liberdade para todos, ou eu acredito nisso, nisso, nisso. Então, isso são suas opiniões, suas ideias. E isso que você pensa conscientemente, que você fala assim, não, eu sou assim, eu sou extrovertido, eu sou introvertido, eu opto por ficar quieto quando as pessoas estão discutindo, ou eu opto por meter o dedo. Então, isso são opiniões e ideias. Isso está no nível consciente. O seu nível consciente é 7% da sua mente. 7% só. Vamos imaginar um iceberg, por isso que eu estou fazendo assim, tá? Vamos imaginar um iceberg, tá? A pontinha do iceberg aqui da minha sobrancelha para cima é a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg é que está para cima da água. É aquilo que você vê quando você olha para o oceano. A ponta do iceberg é o que você vê acima da água, né? E vocês sabem que 90% do iceberg está abaixo da água. A gente não enxerga. E esse é o restante da nossa mente, que para simplificar a gente vai chamar aqui de subconsciente, ou seja, tudo aquilo que não é consciente, tá? Não vou falar de inconsciente, subconsciente, vou chamar tudo de subconsciente. Quando você entra em Theta, você acessa facilmente esse subconsciente. Basta dizer que você também entra em Theta toda noite quando você sonha. Então, não é novo para o ser humano entrar em Theta. O que é novo é você poder entrar em Theta com consciência. Não é hipnose, você não perde a consciência, tá? Você sabe exatamente o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está sentindo. Não é também mera repetição mental. Não é isso. Então, você entra em Theta na mesma onda cerebral em que o seu cérebro funcionava dos 2 aos 7 anos de idade. Dos 0 aos 2 anos, o cérebro funciona em delta. Dos 2 aos 7, em teta. Dos 7 aos 12, em alfa. Dos 12 para frente, em beta, tá? Em beta. Na verdade, essas 5 ondas cerebrais, elas funcionam, elas atuam, né? Elas estão as 5 aqui, trabalhando ao mesmo tempo, enquanto eu tô aqui falando com vocês. Só que a onda que prevalece é a onda beta. Porque eu tô aqui em vigília, tô executando uma tarefa, então a onda que prevalece é beta.
a menos que eu faça uma meditação que eu entre em Theta. Como uma Theta Healer treinada e com bastante prática, eu posso entrar em Theta, mesmo sem fechar os olhos, mesmo sem parar para fazer uma meditação. Estou aqui falando com vocês, eu posso entrar em Theta, posso estar em Theta falando com vocês, canalizando o que eu estou falando para vocês. O tempo inteiro perguntando para o Criador, como eu falo isso da forma mais elevada? Como eu falo isso da melhor forma para quem está me assistindo? Quem está me assistindo precisa que eu fale mais de qual assunto? Então, tudo isso significa estar em Theta. Tudo isso a gente pode fazer quando a gente pratica estar em Theta, né? Ok, tem muita coisa para falar, então vamos lá. Deixa eu voltar para as crenças. Da onde vêm as tais crenças, tá? Então, nós temos crenças do nível primário, do nível genético, do nível histórico, do nível de alma. As crenças do nível primário são aquelas que estão no lóbulo frontal. Aqui elas ficam localizadas no lóbulo frontal e elas surgiram quando? Desde a sua concepção. Nossa, é muita coisa já, né? Desde a concepção, certo? Não, então, a vida inteira. A gestação também. Desde a concepção. Tudo isso já são crenças de nível primário. Então, como você foi concebido? Como estava sua mãe? Como estava seu pai? Eles estavam bem quando você foi concebido? Eles estavam felizes com a vida? Eles estavam brigados? Tinham sido demitidos? Como eles estavam? O país estava passando pelo quê quando você foi concebido? A família estava em paz? A família estava triste? A família estava de luto? Tá? Então, tudo isso já faz parte das nossas crenças primárias. Bom, e tudo mais que a gente viveu desde que a gente saiu do útero, tá? Dentro do útero e fora do útero, na sua vida inteira, são as crenças primárias. Então, as crenças primárias, geralmente a gente se lembra um pouquinho, a gente conhece um pouquinho delas, tá? Um pouquinho. Mas são aquelas em que nem todas vão te surpreender. Às vezes você vai falar assim, eu percebo que desde que eu tinha 7 anos e tive que cantar uma musiquinha na escola e todo mundo riu de mim, eu nunca mais tive coragem de falar em público. É um pouquinho, você percebe. Mas tem mais um tantão que a gente não percebe. A gente não tem consciência. A gente percebe só o resultado delas, né? A gente percebe que em alguns aspectos da nossa vida a gente se limita. Em alguns aspectos da nossa vida a gente pode estar criando problemas desnecessários. Puxa, por que eu sempre tenho esse problema na minha comunicação? Por que os meus aparelhos eletrônicos sempre têm esse problema? Por que quando eu vou fazer um caminho novo eu erro 4 vezes antes de chegar? Quer ver? Talvez, se eu tiver a crença de que a vida é uma luta, o que meu subconsciente vai fazer? Ele vai criar luta. Ele vai criar luta desnecessária. Não só luta no sentido de confronto, de discussão, de embate. Ele pode criar assim, antes de chegar ao lugar onde você tem que chegar, você erra o caminho 4 vezes. Luta desnecessária, tá? Esforço desnecessário, né? Sacrifício, tá? Bom, crenças de nível genético. As crenças vai ficando cada vez mais interessante. As crenças de nível genético, a gente herda através dos genes. A gente herda hereditariamente. Então, onde estão as crenças de nível genético? Nos genes, tá? A gente herda hereditariamente através do óvulo, do espermatozoide, as crenças de 7 gerações. Não só da mamãe e do papai, mas de 7 gerações, tá? Isso dá, se você fizer a conta de papai, mamãe, 2 pessoas, avós mais 4, né? Bisavós mais 8 e assim por diante, né? 16, 64, tal, vai dar 256 pessoas. Então, olha só no nível genético, nos seus genezinhos, no seu DNA lindo, você herdou as crenças de 7 gerações. Você herdou também as habilidades, você herdou virtudes também, mas você também herdou crenças limitantes. Então, o que os seus ancestrais de até 7 gerações atrás, isso dá uns 200 anos, tá? O que eles pensavam sobre o amor? Era seguro amar? Eles podiam amar? Eles podiam se apaixonar? Eles podiam casar com quem eles queriam? Será que a gente realmente casou com aquela pessoa por quem a gente ficou apaixonado, ou a gente casou com quem os nossos pais escolheriam pra gente, né? Será que a gente namorou quem a gente queria namorar? A gente namorou quem os nossos ancestrais escolheriam pra gente? Ou a gente namorou exatamente quem eles não escolheriam, só pra bater de frente com os nossos ancestrais? Porque isso também não é livre-arbítrio, né? Se eu faço algo só pra contrariar
o meu código genético, isso também não é livre-arbítrio, percebe? Né? Porque se eles viraram à esquerda, eu vou ter que virar à direita só para contrariar. Entende o que eu tô falando, amores? Tá? Bom, mas e aí? Quais foram as doenças que eles tiveram? O que eles passaram em termos de prosperidade, de abundância? Né? Eles tiveram, eles não tiveram, eles tiveram e perderam tudo. Quais são os traumas e choques, perdas no clã, né? Abortos, guerras, fome, tá? Então, tem muitas coisas que a gente manifesta e você fala assim, por que eu tô manifestando isso? Mas que vem das nossas crenças genéticas, da história que os nossos ancestrais viveram. E que o nosso subconsciente, porque ele carrega as mesmas crenças, ele está tentando corrigir. Olha só que coisa. Nosso subconsciente está tentando corrigir através de você a história dos seus ancestrais. Mas, Fernanda, e aí? E aí que a gente pode limpar essas crenças. A gente pode limpar as crenças genéticas, tá? E, aliás, é uma das coisas mais lindas, mais gostosas e mais fáceis de fazer quando a gente aprende a fazer o trabalho de crenças. Logo no DNA básico a gente começa a aprender. Tá? A gente começa a aprender no DNA básico, você sai do DNA básico já com uma série de ferramentas que você pode colocar em prática para você mesmo, para você mesma ou para outras pessoas. Uma série de técnicas que eu costumo dizer que é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você pode usar a sua apostila ou seu livro que fazem parte do seu material de cola, né? Você pode montar o seu protocolo de atendimento, falar assim, em todo atendimento eu vou fazer isso, isso e isso. Pede permissão do seu cliente, como a gente ensina, e executa. Tá? Mas o trabalho de crenças, que a gente chama de digging, porque digging no inglês é cavar, é escavação, né? A gente precisa de prática para realmente aprender e para realmente se sentir seguro, tá? Então, depois do DNA básico, existe o DNA avançado, em que vocês aprendem muito mais técnicas ainda, né? São dois cursos, assim, riquíssimos em conteúdo. Eu não paro de falar no DNA básico e no DNA avançado, né? Só no DNA avançado são 700 downloads, tá? Mais de 700, né? Fora tantas outras coisas. E depois existe o curso Aprofundando o Digging. Então, esses 3 cursos são o tripé fundamental para você conhecer, para você ter mestria do principal, do que é fundamental, do que é o pé mesmo, o tripé, né? Do que é básico, fundamental, alicerce da técnica Theta Healing. Dali pra frente, eu digo que dali pra frente é que você começa a realmente surfar. É outra forma de falar, né? Básico, avançado, digging, você tá aprendendo a ficar de pé na prancha, né? A sacar a onda. Aí, a partir do digging, depois dele você realmente surfa, né? Aí existe o curso Alma Gêmea, o curso Manifestação em Abundância, o curso Anatomia Intuitiva, em que você vai usar tudo que você aprendeu no básico, avançado e digging para se aprimorar e se trabalhar nesses temas específicos. Seja saúde, seja prosperidade, seja alma gêmea, relacionamento entre você e o Criador, entre você e as pessoas, entre você e o planeta, tá? Doenças e desordens, criança. Bom, criança arco-íris não tem pré-requisito. Deixa eu voltar para as crenças. Falei do nível primário, do nível genético, nível histórico. Nível histórico é mais interessante ainda. Então, no nível histórico, as crenças estão no nosso campo eletromagnético, nosso campo áurico, né? Que hoje a gente chama de campo eletromagnético. Cada pessoa, cada grupo tem o seu conjunto de crenças. Então, você, enquanto indivíduo, você tem as suas crenças. Você, como dentista, tem determinadas crenças. Você, enquanto professora Waldorf, tem certas crenças. Você, enquanto afiliado de tal partido, tem certas crenças. Você, enquanto católico, tem certas crenças. Você, enquanto espírita, tem certas crenças. Então, o que eu quero dizer, cada grupo tem também o seu conjunto de crenças. Cada família tem o seu conjunto de crenças. Cada cidade, cada estado, cada país, né? Então, nível histórico, a gente está falando das crenças da coletividade. A gente carrega muitas crenças da coletividade, mesmo quando a gente acha que a gente não concorda com elas. Mais um exemplo do que seria uma crença de nível histórico. Olha, por mais que eu, Fernanda, ache conscientemente, né, com a pontinha do iceberg, conscientemente eu acho um absurdo quando eu escuto alguém falando que todo político é corrupto. Mas se eu testar através do teste energético que a gente ensina no DNA básico, né, que a gente ensina no Theta Healing, talvez eu descubra que eu tenho essa crença. Eu posso ter essa crença no nível genético, porque os meus ancestrais acreditavam nisso,
Eu posso ter essa crença de que todo político é corrupto porque eu moro num país, numa coletividade, numa consciência coletiva em que grande parte das pessoas acredita nisso há séculos. Eu bebo dessa água, eu como dessa comida, eu respiro desse ar, eu converso com essas pessoas, meu campo se mistura com dessas pessoas o tempo inteiro. Então, a gente pode carregar crenças que a gente nem imagina da consciência coletiva, né? Medos, preconceitos, raiva, temores, ressentimentos, tá? Além disso, ainda no nível histórico, estão também as crenças da 8ª geração para trás. Lembra que nível genético são 7 gerações? Pois é, nível histórico é da 8ª para trás. Fernanda, tudo da 8ª geração para trás. Entra aí também vidas passadas? Entra também, tá? Então você não precisa acreditar em vidas passadas para praticar Theta Healing, mas se você acredita, a gente também considera as crenças de vidas passadas no nível histórico. A verdade é que 80% do que a gente acha que foram nossas vidas passadas, 80% das memórias, lembranças que a gente tem, por mais que elas sejam vívidas, 80% das vezes são apenas crenças históricas. São crenças que a gente herdou da coletividade, tá? Não necessariamente a gente passou por tudo aquilo. Porque no Theta Healing a gente aprende o seguinte, que se você tá aqui, nesse planeta, agora, nesse século, querendo fazer a diferença, querendo ver uma outra humanidade, você provavelmente resolveu suas vidas passadas. O que te atormenta, o que te azucrina, o que te tira a paz, são as crenças dos nossos ancestrais, tá? Porque a gente veio para criar alegria, não para ficar repetindo padrões, né? Nem nossos ancestrais tiveram a gente pra gente ficar repetindo os padrões deles, né? Eles não atravessaram, por exemplo, né, os imigrantes, eles não atravessaram o oceano pra gente passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Não é assim que a gente honra os nossos ancestrais, né? Então, quando você se permite mudar essas crenças limitantes e mudar a sua realidade e criar a sua realidade, ao invés de repetir a história deles, você tá da melhor forma honrando os ancestrais. Tudo se casa, né? Tudo se casa pro bem maior, tá? Bom, 4º nível de crenças é o nível de alma. Essas são as crenças mais profundas. Por uma razão, não são necessariamente as mais antigas, mas são as mais profundas. Então são crenças que por uma razão ou por outra se aprofundaram, se enraizaram, chegaram ao coração. São aquelas crenças em que muitas vezes a pessoa se identifica de tal forma com a crença que ela realmente acha que aquilo é verdade, ela realmente acha que ela é aquilo, né? Então, geralmente são as crenças que exigem um pouco mais de trabalho, mais tempo de trabalho, talvez mais do que uma sessão, tá? Porque elas estão muito profundas. Muito bem, falamos das crenças. Gostaria de falar um pouquinho dos 7 planos da existência para vocês entenderem o que significa acessar o 7º plano. O 7º plano. Quando a gente entra em Theta, a gente acessa o 7º plano, a energia do Criador de tudo, que é puro amor incondicional. Amor sem condições, isso é a energia da criação, a energia do 7º plano da existência. Até o 5º plano existe dualidade. A gente vive num plano dual. A gente está no 3º plano da existência, tá? Nessa filosofia do Theta Healing. E até o 5º plano existe dualidade. O que significa? Significa que até o 5º plano existe a ilusão de bem e mal. Existe a ilusão. A ilusão de que precisamos combater o mal, tá? A ilusão de que estamos separados. Até o 5º plano existe ego, né? Aliás, até os mestres ascensionados têm ego. Só que o ego de um mestre ascensionado, um ser perfeito, iluminado, nunca vai ser egóico. O ego de um ser iluminado, de um mestre ascensionado, sempre vai trabalhar para o propósito daquele ser iluminado, para o bem maior. Mas até o 5º plano existe ego. E como existe dualidade até o 5º plano, significa que o ego ele pode ser orientado pelas virtudes ou ele pode ser orientado pelas inverdades, pela ilusão, pelo egoísmo, pelas crenças, tá? Então até o 5º plano existem crenças, existe ilusão, existe a ilusão de bem e mal, existe competição, existe a ideia de pecado, existe competição para
quem tá certo, a minha verdade é maior que a sua, né? E no sétimo plano, que é o plano que a gente acessa quando a gente entra em Teta para fazer um atendimento, por exemplo, né? Ou para você usar as ferramentas do Teta Healing em benefício próprio, você vai até o sétimo plano. O sétimo plano é puro amor incondicional, sem dualidade, sem entidades, sem disputa, só puro amor incondicional, só pura luz branca perolada, só a pura energia do Criador, a pura energia da criação que criou todos os outros planos da existência, todos os tempos, todas as dimensões, todos os seres, tudo que existe, para o bem maior. Isso é o sétimo plano, tá? Então, voltando agora, falando de trás para frente, de frente para trás, o primeiro plano da existência é o plano em que os elétrons se movem tão devagar ao redor do próton, né, do núcleo do átomo, que parece que não existe movimento. Esse é o primeiro plano da existência, é o plano dos cristais, tá? Dos cristais, dos minerais, do solo, da terra, da areia, do cálcio nos seus ossos, né, do ferro no seu sangue. É o plano, então, dos minerais e metais também. Mas a gente costuma falar é o plano dos minerais, tá? É o plano dos minerais. Nós existimos nos 7 planos da existência, os 7 planos da existência existem em nós. Existe consciência em todos os planos da existência, existe evolução em todos os planos da existência. O segundo plano da existência, eu vou falar brevemente, tá, pessoal? Porque existe, assim, muito conteúdo sobre cada plano da existência, mas eu preciso ser concisa aqui, tá? Até para não confundir vocês agora. Então, o segundo plano da existência é o plano que os elétrons ao redor do átomo se movem um pouquinho mais rápido. E aí a gente tem o segundo plano, que é o plano das plantas, das flores, né? Dos alimentos, né? Dos alimentos de Deus, os alimentos que a terra nos deu, né? As árvores, os arbustos, né? É o plano também, o segundo, dos elementais, que a gente chama geralmente de fadas, de duendes, de gnomos, de elfos, né? De salamandras, de ondinas, esses seres elementais que se fundem com os 4 elementos e que cuidam da natureza. Esse é o segundo plano. Existe consciência em todos os planos, existe evolução em todos os planos. E através do sétimo plano, através das ondas teta, a gente pode acessar todos os planos da existência com segurança. Fernanda, mas eu falo com as fadas no meu jardim. Não duvido. Mas é diferente se você fizer isso através do sétimo plano. É muito diferente. É sempre na mais absoluta segurança, é sempre sem gancho, sem fragmento de alma, sem pacto, sem contrato, sem ficar devendo qualquer coisa para aquele plano da existência. Através do sétimo, a gente flui como a gente foi feito para fluir por toda a existência, pelos 7 planos, com amor incondicional, tá? Bom, o terceiro plano é esse plano aqui em que a gente está se vendo. Nós, seres humanos, e os animais. É o plano em que nós, humanos, viemos aprender a não desperdiçar energia, a não desperdiçar o nosso poder de criação. Principalmente isso, a gente veio aprender a não desperdiçar o seu poder de criação, a não desperdiçar um só pensamento. Valerie, não sei se você tá aí ainda, Valerie. Nossa, que gostoso ver seu nome aqui, que saudade de você. Beijo pra você, pro Roberto e pra Amanda. Tá? Trabalhei com a Valerie, dei aula pros filhos dela. Nossa, pessoas muito amadas. Amores, deixa eu voltar aqui, foi uma alegria muito grande. Terceiro plano da existência, então, a gente tá aqui aprendendo a não desperdiçar nosso poder de criação, tá? A não desperdiçar um só pensamento, porque você cria com cada pensamento. Então, só hoje, quantos pensamentos será que você desperdiçou? Quantos pensamentos você pensou? Imagina que eu falasse assim, olha, tudo que você pensou hoje vai acontecer amanhã. Você ia falar oba ou você ia falar assim, ih, deu ruim. E agora? Tá? Cada vez que você pensou, nossa, não consigo me livrar dessa conta, não consigo lavar toda a louça que eu tenho suja, né? Não sei como fazer isso e aquilo. Cada reclamação, cada preocupação, cada crítica, cada vez que você se olhou no espelho e falou assim, ai, tá? Então, cada pensamento que você desperdiçou hoje, com uma preocupação, uma reclamação, uma crítica, um pensamento negativo, uma observação negativa, né? Uma preocupação, como eu já falei também, tá? Então a gente vem
principalmente aprender a não desperdiçar o nosso poder de criação, a manter os nossos pensamentos felizes e virtuosos, assim criando a realidade que a gente realmente quer nesse planeta, tá? Júlia do Inspirando Alma, Júlia Rocha, instrutora também, bem-vinda. A Júlia tem um trabalho de mentoria, de estudo do Theta Healing também muito bonito, tá? Foi minha aluna em muitos cursos. Ok, voltando, falei do terceiro plano, falei que a nossa principal meta aqui é aprender a não desperdiçar o nosso poder de criação. Limpar as crenças limitantes é fundamental para isso. Quantas vezes na sua vida você se pegou num looping, como se você não conseguisse mudar o que pensa, como se você ficasse brigando o dia inteiro com a sua própria mente? As crenças fazem isso, né? Então, quando você limpa a crença limitante, o seu subconsciente pode ficar em paz e você pode criar novos pensamentos e manter um novo padrão de pensamento e, por consequência, um novo padrão de vibração e novas criações na sua vida, né? O que me leva a falar daqui a pouquinho de manifestação. Mas deixa eu terminar os planos da existência. O quarto plano da existência é o plano que aqui no Brasil as pessoas geralmente chamam de plano espiritual. Então, quando eu falo para vocês plano espiritual, vocês entendem que eu estou falando do plano dos espíritos, do plano dos mentores, dos guias, dos nossos antepassados que já faleceram, dos animais que já faleceram também, dos animais de poder. Tudo isso é quarto plano da existência, tá? É um plano que tem muito conhecimento, mas ainda tem dualidade, ainda tem a ilusão de bem e mal, ainda existe opinião, ainda existe ilusão, ainda existe ego, luta, né? Assim, não, eu sei mais do que você, a minha verdade é melhor, ainda existe competição espiritual, né? Ok? Acho que por hora é isso, tá? E talvez valha a pena dizer que, como eu disse pra vocês, eu conheci muitas técnicas antes de conhecer o Theta Healing. E continuo conhecendo muitas técnicas. Eu não conheci nenhuma técnica que dê a segurança que o Theta Healing nos dá. Então eu trabalhei com muitas técnicas através das quais eu trabalhava com outros planos da existência, com os espíritos, ou com os animais de poder, ou com os elementais, né? Ou com os mentores, ou com os guias, ou com os anjos, ou com os mestres ascensionados como Jesus, Buda, Hilarion, Kuan Yin, né? Mas quando a gente faz isso através do sétimo plano, é muito diferente. É de uma potência diferente e, mais do que tudo, de um amor quase inenarrável e de uma segurança absoluta, porque a gente não está se vinculando através da dualidade, através de eu tô certo, você tá errado, através de um jogo de poder, de ataque e contra-ataque, através de nada disso, né? Não é através da dualidade, é através dessa energia de amor incondicional absoluto do sétimo plano, da mais elevada inteligência, da pura compaixão. Nossa, como falar para vocês, assim, como traduzir o quanto isso faz a diferença na nossa vida. Semana passada, na quinta-feira, eu fiz uma live aqui também e o título dela foi 18 poderes que você terá com Theta Healing. Vale a pena realmente você dar uma checada nessa live, tá? Para você saber um pouco mais da diferença que o Theta Healing vai fazer na sua vida. Mas aqui eu vou continuar com o nosso propósito de hoje. Depois do quarto plano, o quinto plano. Lembra que eu disse para vocês que existe dualidade até o quinto plano? Então, não só ela existe até o quinto plano, como no quinto plano, essa dualidade, essa ilusão de bem e mal, no quinto plano ela chega ao máximo. Ela chega no último volume, né, dessa ilusão de dualidade, desse dualismo, desse enfrentamento entre o bem e o mal, entre aspas, né? Entre aspas, porque todo mundo sempre acha que tá certo. Então, no quinto plano, os seres são bastante desenvolvidos, mas eles ainda estão aprendendo virtudes, que é o que a gente mais quer fazer. Todos nós queremos aprender virtudes. Seu eu superior quer aprender virtudes. Perdão, tremi aqui, né? Sua alma quer aprender virtudes, né? Para isso a gente também veio para o terceiro plano, para aprender virtudes, tá? Então, no quinto plano, até um certo nível do quinto plano, os seres ainda estão aprendendo virtudes. A partir de um certo ponto do quinto plano,
os seres são absolutamente iluminados. Eles não estão mais perdendo tempo e desperdiçando energia com birra, com disputa, com competição, né? Eles estão totalmente dedicados ao bem maior dos outros seres, a criar novos mundos, né? A ser intermediários entre o ser humano e Deus. Então, quem são esses seres? Esses seres que são absoluta luz, absoluta bondade, absoluto amor, absoluta compaixão. Os anjos da guarda, os mestres ascensionados, como Jesus, como Kuan-Yin, como Saint Germain, seres que se iluminaram, seres da mais elevada hierarquia, né? Por falta de melhor palavra. E também os nossos pais celestiais. Então, cada um de nós tem uma mãe celestial e um pai celestial no quinto plano. 2 seres perfeitos que estão orientando a gente enquanto a gente aprende mais virtudes, até que a gente possa também se iluminar e voltar para o quinto plano, tá? Bom, depois do quinto plano vem o sexto plano, que é um plano não é um plano de entidades. A partir do sexto plano, a ilusão é substituída pela verdade. Não existe mais ilusão a partir do sexto plano, existe só a verdade, existem as leis do Criador, as leis universais, as leis que o Criador criou para manter a sua criação, né? E a lei principal, a lei soberana, a lei acima de todas as outras é a lei da compaixão. A lei da compaixão. Então, quando a gente se conecta com a lei da compaixão, num instante você se conecta com o amor incondicional do Criador. Perfeita calma, perfeita inteligência, visão mais ampla e mais elevada de tudo. Esse é o sexto plano, tá? Existe a lei do livre-arbítrio, como eu falei para vocês, do karma, a lei do tempo, lei da eletricidade, da natureza, lei do magnetismo, lei da vida, né? Lei da justiça, né? Existem várias outras leis. A lei da geometria sagrada, lei dos registros akáshicos, tons, matemática, símbolos, tudo isso é sexto plano da existência, né? Se você faz reiki, provavelmente você está acessando o sexto plano da existência. Você está usando sons sagrados, tons sagrados e símbolos sagrados, geometria sagrada. Então você está acessando, você está usando o sexto plano da existência. Você está acessando ele diretamente. Então, se você aprende o Theta Healing, você acessa o sétimo plano e através do sétimo você vai fazer o reiki, né? Você tem essa possibilidade de fazer desse jeito. Eu também era reikiana, né? Sou ainda reikiana, já era reikiana antes de conhecer o Theta Healing, tá? E aí, finalmente, o sétimo plano é a pura energia da criação. Sem formas, sem figuras, sem entidades, só pura luz branca perolada, pura energia da criação que cria, recria, cria, recria, cria, recria, cria, recria infinitamente. Puro amor incondicional. Da inteligência mais elevada, do amor mais elevado, tá? Então, quando você se conecta com esse sétimo plano, você sente essa perfeita paz, você sente esse amor incondicional envolvendo tudo que você existe, todas as suas células, todos os seus corpos. É esse amor incondicional que você usa no Theta Healing para fazer uma cura, para fazer uma leitura, para ajudar uma pessoa, para ajudar um animal, para ajudar uma criança ou para se ajudar. Tudo através desse amor incondicional, tá bom? Então, olha, falei dos 7 planos da existência, falei das crenças, ainda quero falar para vocês de manifestação em alma gêmea, mas eu vou fazer agora com vocês uma das meditações que a gente faz para você entrar em Theta. Uma delas, porque existem outras, tá? Existem várias formas de você entrar em Theta. Saiba que você também pode, por exemplo, jejuar por vários dias e entrar em Theta, com uma determinada meditação. Mas o que a gente está ensinando aqui é que é tempo das pessoas aprenderem a viver em Theta, sem que você tenha que jejuar e se isolar da sociedade, deixar sua família para se elevar. Não, a gente não está vivendo nessa época, a gente está vivendo numa época de se iluminar e conviver de forma iluminada, viver em Theta. E a gente pode entrar em Theta muito rapidamente, com prática, claro, tá? E limpando as crenças limitantes. Mas a gente vai entrar em Theta aqui também. Como para vocês, né, eu tô fazendo uma live aqui aberta, alguns de vocês talvez não conheçam, talvez estejam ouvindo falar do Theta Healing pela primeira vez, eu vou fazer
essa meditação um pouquinho mais devagar, tá? Então, vou pedir para vocês que querem entrar em teta, que querem experimentar, fecharem os olhos, tá? Patrícia Barbosa, Fê, qual curso aprendemos mais sobre as leis? No DNA 3, que acabou de acabar, eu dei agora da última quarta até domingo, e no Planos da Existência, tá? No DNA avançado você também aprende um pouquinho mais sobre as leis, mas eu sei que você que está me perguntando aqui, a Patrícia Barbosa, já fez o DNA avançado, né? Então ela quer saber mais. Então seria o Planos da Existência, tá? Graças a Deus, porque a técnica Theta Healing, como a Feira Zambelli fala, é uma amálgama de tudo de mais lindo que eu conheço. E é, né, Júlia? Realmente é. Deixa eu só ver se tem perguntas, tá, pessoal, antes de eu fazer a meditação. A Maristela Rocha, outra grande terapeuta, Ju, a própria fonte criadora de tudo que é, nos deu de presente esse ser de luz. Gratidão, Maristela. Sandrine Costa, Fernanda, existe algum prazo entre o curso e outro? Grata, Sandrine, boa pergunta. Não existe prazo, tá? Você pode fazer o DNA básico no final de semana e no seguinte fazer o DNA avançado, o que é muito legal, porque o DNA básico tá fresquinho. Mas você também pode fazer 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois, né? O que também é ótimo quando for certo para você, né? É claro que, dito isso, que é ótimo quando for certo para você, eu pensando no planeta e pensando que o planeta mais do que nunca precisa de pessoas iluminadas, precisa que as pessoas estejam acordadas, despertas, sabendo manter sua vibração, porque tem muita coisa difícil, desafiadora acontecendo e talvez mais coisas desafiadoras aconteçam no próximo ano. Eu diria que quanto mais pessoas se trabalhando o mais rápido possível, melhor, pensando assim no bem maior, tá? Mas de verdade, para cada pessoa, o momento de cada um é o momento certo, tá? Para fazer o DNA avançado, né? Para dar prosseguimento na sua formação, tá? Você nunca deve se sentir obrigado, nunca deve se sentir acuado, forçado a nada, tá? Vamos lá então, vamos para a meditação. Então, para quem quer, vou convidar que você feche os olhos, vou pedir que você ponha os seus pés no chão, vou pedir que você respire, mesmo que tenha barulho ao seu redor, você pode entrar em teta, tá? Mesmo que você nunca tenha meditado, eu nunca consegui meditar antes de conhecer a Theta Healing. Nunca. Respira tranquilamente, traz atenção para o seu coração. Seu coração. Seu coração é a morada da alma. Sabrina Ortiz, nossa, que gostoso. Não sei se ainda tá por aqui. Fê, Carol Luz perguntou, quantos cursos precisamos fazer para começar a atender? Logo no DNA básico você pode começar a atender. É claro que a cada curso você se torna mais expert, mais experiente, mais prática, mais confiante, né? Para você aprender realmente a fazer o digging, você precisa pelo menos dos 3 cursos iniciais. Mas eu vou responder mais pessoas depois, tá? Então, muito bem, você respirou, trouxe atenção para o coração. Agora, você vai imaginar que você traz a energia divina do centro da Terra, a energia divina da Mãe Terra. Imagine que essa energia de vida, de abundância, de prosperidade, da mais perfeita ordem divina, sobe pelos seus pés, pelas suas pernas, até a base da sua coluna e continua subindo pela sua coluna, passando por todos os chakras até o topo da sua cabeça. E agora que você trouxe essa energia divina da Terra até o topo da sua cabeça, imagine que essa energia cria uma linda esfera de luz no topo da sua cabeça, uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Mantenha os olhos fechados porque é mais fácil, bem mais fácil para quem está começando. E agora imagine que você se senta dentro dessa esfera de luz no topo da sua cabeça. Segura, tranquila, à vontade. E agora, dentro da sua bola de luz, você sobe, 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 sobe mais rápido que a luz. Atravessa o céu, atravessa galáxias, constelações, todo o universo. Continua subindo dentro da sua esfera de luz, de olhos fechados. Continua subindo. Depois do universo, você vai atravessar luzes claras, escuras e claras, sempre subindo, sempre subindo.
Depois dessas luzes claras, escuras e claras, você passa por uma luz dourada, sempre subindo, sempre subindo, sempre subindo, dentro da sua bola de luz. E agora você atravessa uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris. E continua subindo, sempre subindo. Passa por essa luz, essa camada gelatinosa com as cores do arco-íris. E aí, depois dessa camada gelatinosa sempre subindo, você se depara com uma imensidão de luz branca perolada. Imagine que você se depara com essa infinita luz branca perolada. Agora você sai da sua bola de luz e mergulha nessa luz branca perolada, nesse oceano de luz branca perolada. Puro amor incondicional, pura energia de criação. Mantenha os olhos fechados, sem esforço, só fique receptivo, só imagine. Imagine que você mergulha num oceano de luz branca perolada. Se você erguer ligeiramente o queixo, é mais fácil do que olhando para baixo. Então, ergue ligeiramente o queixo. Imagina que você sobe, sobe, sobe ainda mais nessa pura luz branca. Sobe até que não seja possível subir mais. Nosso cérebro aceita bem a ideia de que a gente tem que subir até o Criador, tá? Por isso que a gente faz dessa forma. Mas existem outras formas de entrar em Teta. Essa é a forma mais acessível para quem está começando. Mantenha seus olhos fechados. Solta o controle agora, solta as preocupações, é seguro. Você pode estar aqui agora, em corpo, mente, espírito, emocionalmente também. É seguro, é seu direito divino estar aqui agora, acessar o sétimo plano, acessar o amor incondicional do Criador, sentir o amor incondicional do Criador. Sinta a perfeita calma da energia mais pura da criação. Esse amor incondicional, da inteligência mais elevada, do amor mais elevado. Você é impecável para o Criador. Você é uma criança de Deus, incondicionalmente amada. E é hora da gente se lembrar que é uma centelha divina e da gente agir como uma centelha divina nesse planeta. Da gente pensar como uma centelha divina. Para isso, a gente só precisa remover tudo que não é a sua centelha divina. Tudo que são ilusões, crenças limitantes. A ilusão de que estamos sozinhos, a ilusão de que estamos abandonados, a ilusão de escassez, a ilusão de conflito, a ilusão de luta. Então, Criador de tudo que é, vocês podem repetir mentalmente, tá? Querido Deus, Criador de tudo que é. Ou, se vocês preferirem, fonte criadora. É comandado. Repitam mentalmente. Amor incondicional para todo o planeta. Para o meu lar e para o meu corpo. Repitam mentalmente. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. E agora você vai imaginar o que você acabou de pedir para o Criador, que o Criador está enviando esse amor incondicional, essa pura luz branca perolada, essa energia perfeita para o planeta todo, para o seu lar e para o seu corpo. Imagine isso. Testemunhe. Uma vez que você pediu para o Criador, ele já fez. A sua parte, só o que te cabe é testemunhar. Visualize isso, mesmo que você ache que você está inventando. É o que te cabe. É a sua parte. Imagine que o Criador está enviando esse amor incondicional, envolvendo todo o planeta, o seu lar e o seu corpo. Respira esse amor incondicional, essa pura luz branca perolada, respira. Imagine que você
Respira essa pura luz branca perolada, esse puro amor incondicional, essa energia de perfeição primordial que pode recriar qualquer átomo, que pode tornar qualquer gene defeituoso num gene perfeito. A gente só tem que permitir. Muito bem. Cada um agora, antes de abrir os olhos, se enxágua no 7º plano, se enxágua nessa pura luz branca perolada, como se você passasse por uma cachoeira de luz branca perolada, de puro amor incondicional, e aí sim, cada um no seu tempo, abre os olhos. Muito bom. Muito bom. Como eu queria ver os rostinhos de vocês, porque o rostinho de uma pessoa que acaba de entrar em Teta é sempre muito bonito, muito emocionante, né? Sempre dá vontade de ficar mais, tá? Sempre dá vontade de ficar mais. É importante que você suba até o 7º plano, que você não pare no meio do caminho, onde ainda existe dualidade. Sobe até o 7º plano. E aí você sempre vai sentir essa perfeita calma e perfeito amor. Vou olhar para as perguntas aqui, tá? Então, a Carol Luz tinha perguntado quantos cursos precisamos fazer para começar a atender. Eu já respondi, né, mais de uma vez. Só com o DNA básico você já pode começar a beneficiar outras pessoas com o que você aprendeu no DNA básico. É claro que existem muitas outras ferramentas que vêm depois do DNA básico, mas logo no DNA básico você já aprende muita coisa, né? Aprende os princípios do digging, aprende a limpar errante, anjo caído, a limpar, a fazer divórcio energético, a manifestar alma gêmea, a ativar o DNA, a fazer a leitura do futuro provável, limpar gancho psíquico, fragmento de alma, ataque psíquico, né? Você vai aprender mais sobre o seu campo eletromagnético, como não ser uma esponja, como fazer o teste energético, muita coisa você já aprende no DNA básico, muita coisa mesmo. E tudo vai ser praticado. Tudo que é ensinado é praticado, tá? Bom, Babi perguntou assim, uma pergunta também super legal. Para que serve a reciclagem? Existe a possibilidade de não conseguir acessar? Não. Não existe a possibilidade de não conseguir acessar. Eu agradeço a pergunta porque me lembra de falar o seguinte para vocês. Por que as pessoas têm tanto sucesso com Theta Healing? Porque a gente só tem que lembrar de como entrar em Teta. Nosso espírito já sabe. Tudo que a gente está fazendo no Theta Healing é se lembrar, é deixar nosso cérebro lembrar do que o nosso espírito já sabe fazer. É natural, deveria ser natural, todo mundo acessar o Criador, né? Então eu acredito, a Vaiana fala isso também, e eu também acredito que daqui a um tempo, se a gente continuar fazendo o nosso trabalho, né, se a gente continuar criando uma humanidade melhor, daqui a algum tempo, talvez as crianças não precisem, as crianças, os jovens, os adultos não precisem de uma formação para se lembrar de como acessar o Criador e viver da forma mais elevada, tá? Porque elas já vão nascer se lembrando dessa sabedoria inata. Para que serve a reciclagem? Olha, todo mundo que já reciclou sabe que a reciclagem é fantástica, porque é tanta informação, especialmente no básico e no avançado, as pessoas chegam com muitas crenças. Mesmo as pessoas que já se trabalham, que já passaram por outros trabalhos ou cursos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, ou mesmo pessoas da área da psicologia, chegam no básico e no avançado ainda com muitos paradigmas. E o DNA básico, o DNA avançado e o aprofundando digging, que são o tripé fundamental do Theta Healing, basicamente é assim: derrubar paradigma, derrubar paradigma, derrubar paradigma, derrubar a crença limitante, derrubar a crença limitante. Então, cada coisa que eu falo, eu percebo os meus alunos assim, recalculando várias rotas da vida, né? A cabecinha vai e volta, a cabecinha vai e volta. É impressionante, porque depois do curso a gente conversa com os alunos, eles falam assim, nossa, é muita coisa, né? Mas eles não se lembram de tudo. Eles sabem que foi muita coisa, mas eles não se lembram de tudo, porque é muita coisa, e é muita coisa nova, tá? Então, quando você recicla, você escuta numa amplitude muito diferente. Você escuta, você tá mais limpo para escutar, e aí você realmente escuta, você escuta de uma forma diferente. Então, a reciclagem é fantástica,
para quem quer realmente se aperfeiçoar, né? Eu reciclei DNA básico, eu reciclei DNA avançado, não é à toa que o Theta Healing encoraja tanto praticantes quanto instrutores a continuarem se formando ou reciclando, porque se a gente quer atender, a gente precisa se trabalhar. Se a gente quer ensinar, a gente precisa se trabalhar. Cada vez que e reciclar é uma forma de você continuar se aperfeiçoando, tá? E continuar aprendendo mais. É sempre maravilhoso, muito bom mesmo reciclar. É uma super oportunidade, muito rico. Quem já reciclou sabe o quanto é fantástico, tá? Pessoal, e muito importante, escolham um praticante, um terapeuta Theta Healer, tanto se você quer passar por um atendimento, quanto se você quer aprender. Não apareça... Desculpa, deixa eu falar de outro jeito. O Criador me mostra, né, a melhor forma de falar isso. Escolha a pessoa na qual você confia, a pessoa com quem você se sente seguro. Seja praticante, seja instrutor, essa pessoa precisa ter ética, precisa ter comprometimento, precisa ser confiável, precisa ser amoroso. Nenhum praticante e nenhum instrutor deveria fazer você se sentir intimidado, ou deveria fazer você se sentir, ficar com medo de fazer uma pergunta, tá? Em todo atendimento, em todo curso, todo mundo deveria se sentir completamente respeitado e completamente amado. Isso é uma das coisas fundamentais no Theta. É uma das coisas que a Viviane Stibel, criadora da técnica e autora dos livros, que ela mais enfatiza. Seu trabalho é ajudar as pessoas a se sentirem completamente respeitadas e amadas. Só assim uma pessoa aprende, né? Uma criança e um adulto só aprendem se eles se sentem respeitados e amados, né? Você só se abre para cura no atendimento se você se sente respeitado e amado, tá? Então procurem pessoas de confiança, pessoas bem informadas, né? Bem realmente intencionadas, com o coração no lugar certo. Tô vendo se tem mais perguntas por aqui, mas pelo que eu tô vendo não tem. Bom, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa e puderem usar a caixinha de pergunta, eu garanto que assim a sua pergunta não passa batido, tá? Ah, tá. A Babi, gratidão, Maristela. A Babi perguntou se existe a possibilidade de alguém não conseguir acessar. Eu acho que eu vou responder isso mais um pouquinho. Todo mundo acessa, tá? Dependendo das experiências prévias que essa pessoa tem com autodesenvolvimento, com terapias, com religião, né? Dependendo das experiências prévias que essa pessoa tem da vida dela ou dos antepassados, porque lembra que a gente carrega crenças de 7 gerações nos genes e das crenças históricas também, né? Então, dependendo das crenças, essa pessoa pode achar que ela não consegue. Ela pode achar que ela tem dificuldade, tá? Mas geralmente o que a gente vê, o que eu vejo nesses anos todos de experiência, é que a pessoa tem mais medo de ver do que não ver, né? Então, como assim, Fernando? Então, digamos que essa pessoa tem a crença de que se ela acessar o 7º plano, que isso é muita arrogância, porque só os pastores, ou só os padres, ou só os homens, ou só as mulheres podem acessar Deus. Não pode ser tão fácil acessar Deus, né? Porque nossos ancestrais acreditavam nisso. Talvez a crença seja que isso é muita arrogância, talvez a crença seja medo do meu poder, eu tenho medo do meu poder, né? Da minha intuição, da minha clarividência, né? Então tudo isso são ilusões que podem fazer com que a pessoa tenha a ilusão de que ela não acessa ou que ela tem dificuldade para acessar. Mas todo mundo acessa, todo mundo entra em Theta. Gente, é simples, você viveu em Theta dos 2 aos 6 anos de idade. Seu cérebro viveu em Theta já, durante 4 ou 5 anos da sua vida. Toda noite, quando você dorme e você sonha, você entra em Theta. É em Theta que você sonha, tá? Então, entrar em Theta é normal para o nosso cérebro. A gente só está aprendendo como fazer isso da forma mais rápida, mais simples e consciente. Isso não é novidade para a humanidade, tá? É que antes, muitas escolas iniciáticas dificultaram isso, esconderam isso, mas eram outros tempos. A gente está num tempo em que o ser humano precisa lembrar da centelha divina que é, assumir responsabilidade pela sua luz e pelo seu poder de criação. Para mim, é confortável que o 7º plano seja uma luz dourada com ouro. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Não tem problema, tá?
uma luz dourada perolada. Mais branca do que dourada, mas tudo bem, tá, Mari? Costumo dizer que a reciclagem é como um portal. A Júlia Rocha tá colocando aqui. Eu costumo dizer que a reciclagem é como um portal. Às vezes sentimos vontade de mergulhar em tudo isso novamente com novos olhos. Ótima forma de colocar. É verdade, a reciclagem relembra o que aprendemos e vai além de relembrar, tá? Reciclar curso de Theta Healing é a melhor técnica de estudo que eu conheço. Fê, já fiz com várias pessoas, você traz essa energia do amor. Gratidão, Patrícia Barbosa, gratidão. Arro, amém, assim espero. Como diferenciamos se estamos acessando ou imaginando? Ótima pergunta, eu poderia falar 2 horas sobre isso, mas em resumo, não existe diferença entre acessar e imaginar. Não existe diferença para o seu cérebro, não existe diferença para os átomos. Quando você imagina uma coisa, aquilo está acontecendo, tá? E se você nunca viu o 7º plano, você precisa primeiro imaginar. Depois o seu cérebro vai ter essa imagem mental a qual recorrer. Né? Ah, então isso é a imagem do 7º plano. Você acha que você está imaginando. Imagem. Você está construindo a imagem. O problema é que passaram uma vida te dizendo que aquilo que você imagina não é verdade. Tá? Esse é o problema. Lembra que é quebra de paradigma. Tá? Então, por isso eu falei o tempo inteiro. Mesmo que você ache que você está imaginando, imagine. Visualize a luz branca perolada. Essa é a sua responsabilidade. Agora você construiu uma imagem, você imaginou, você construiu uma imagem, você começou a construir, a dar para o seu cérebro uma imagem para ele recorrer da próxima vez. Da próxima vez você não vai sentir que está imaginando, ou pelo menos não tanto, porque o seu cérebro já sabe qual é a imagem que primeiro você teve que construir. O problema é que as pessoas têm essa ilusão de que quando você pede para o Criador te mostrar, vai ser como se fosse uma explosão assim na sua frente, né? Você não está tentando ver com os olhos abertos, você não está tentando ver com os olhos físicos, a gente está vendo com o 3º olho, na tela mental. Então realmente parece que a gente está imaginando, tá? Perfeito, não tem nenhum problema com isso. O problema são as crenças de que a sua imaginação está te enganando. Esse é o problema. Então você pode estar se limitando, tá? Fernanda, dificuldade de testar crença nas pessoas que eu atendo. Isso é ótimo. Em mim, dá bem certo, mas testar com os dedos nos outros é difícil, tá bom? Flor, isso também é uma questão de experiência, tá? Então, quando você vai fazer o teste energético com outra pessoa, lembra que ela tem que estar zipada, ela tem que estar com o campo eletromagnético dela em ordem, ela tem que estar hidratada. Talvez você precise remover um voto de silêncio, um voto de obediência, né? Eu dou esse exemplo. Se a pessoa tem um voto de obediência, como que ela diz não? Se ela não sabe dizer não, como que o corpo dela sabe a sensação de um não? Então, tem que ver o que está impedindo que o teste energético responda do jeito que a gente espera que ele responda. Talvez você precise fazer um download para ela de que é seguro. Talvez você precise fazer um download para ela que o corpo dela sabe qual é o sim e que o corpo dela sabe qual é o não. E que é seguro saber a diferença entre uma coisa e outra, tá? Lembra também de pedir para a pessoa fazer realmente força com os dedos. Força mesmo, tá? Pede para ela fazer força com os dedos. Não só encostar os dedos um no outro, tá bom? Bom, mas eu ainda não queria fugir do objetivo de hoje. E ainda falar um pouquinho de manifestação em alma gêmea, embora já sejam 8h15, né? Então, nessa palestra de introdução ao Theta Healing, alma gêmea e manifestação é uma das coisas básicas que é direito divino de todo mundo e que a gente ensina logo no DNA básico. O básico, pelo menos, para você manifestar na sua vida e manifestar a sua alma gêmea também. Então, a Vaiana Stable, que é a criadora da técnica, ela diz o seguinte, ela diz que é direito divino de todo mundo estar com a sua alma gêmea mais compatível. Por que a gente fala alma gêmea mais compatível? Porque a gente tem mais de uma. A gente tem mais de uma alma gêmea. A gente tem algumas almas gêmeas. Dessas algumas, 3 ou 4 estão nesse planeta que podem ser compatíveis com você, mas tem aquela que é a mais compatível com o seu propósito, a mais compatível com aquilo que você decidiu que você quer viver e realizar nesse planeta, com a vida que você quer levar, tá? Com o crescimento que você quer que o seu espírito e a sua alma tenham, com aquilo que o seu eu superior quer aprender, a sua alma gêmea mais compatível. É direito divino.
Vou voltar a fazer aquela pergunta que eu fiz no início. É mais fácil você realizar o seu propósito se sentindo sozinho nesse planeta, querendo ir embora do planeta, achando que você está no planeta errado? Ou é mais fácil você realizar o seu propósito se você está feliz nesse planeta, amando e sendo amado? Certo? Com a sua alma gêmea e com a sua família de alma do seu lado, é muito mais fácil, muito mais prazeroso. E é para isso que a gente veio, tá? Então, no Teta, a gente te ensina a manifestar o encontro com a sua alma gêmea mais compatível. E é claro, algumas pessoas estão prontas para isso, só precisam manifestar. Mas algumas pessoas, embora elas queiram muito encontrar uma gêmea, elas precisam de trabalho de crenças. Elas precisam limpar as crenças limitantes, genéticas, históricas de alma, de que o amor machuca, de que o amor acaba em tragédia, de que o amor dói, né? Que eu vou ser abandonado, eu vou ser traído, eu vou ser rejeitado, não tem ninguém pra mim nesse planeta, ninguém serve pra mim, ou eu não sirvo pra ninguém, eu sempre acabo sozinho, as pessoas sempre vão embora. Então, uma infinidade de crenças que podem estar impedindo que você realize o seu direito divino de encontrar a sua alma gêmea mais compatível. E falando de manifestação, algumas pessoas chamam isso de cocriação, co-criar, criar junto com Deus, né? Criar a sua vida, co-criar a sua vida, co-criar abundância, co-criar oportunidades, co-criar inclusive a sua alma gêmea, co-criar saúde, né? Então no Teta a gente chama isso de manifestar. Você manifesta o tempo todo, isso é inerente ao ser humano. Você manifesta o tempo todo, não tem como você não manifestar. A questão é que, como a gente não foi ensinado a manifestar com consciência, a gente manifesta inconscientemente. E se a gente está manifestando inconscientemente, quem que está manifestando? O seu subconsciente. Ele está manifestando com as crenças que ele carrega. Essa é a questão. Então a gente precisa tomar posse, se apropriar do seu poder de manifestação. O Criador nos criou para criarmos alegria. Se a gente não assume que somos filhos do Criador e, portanto, somos criadores também, o nosso subconsciente sabe disso e ele continua criando, tá? Mas ele pode só criar uma lista de problemas por dia, só para você ter mais o que fazer. Só porque são aquelas crenças que ele carrega. Ele carrega crenças de doença, crenças de escassez, crenças de luta, crenças de sacrifício, crenças de solidão, e ele continua manifestando isso. Crenças de injustiça, até que você limpe essas crenças e que você decida conscientemente o que você quer manifestar. Então isso é uma coisa que a gente também ensina logo no DNA básico, como manifestar, como fazer sua lista de manifestação, como limpar crenças que estão impedindo a sua manifestação e como entrar em Teta, acessar o 7º plano e fazer a sua manifestação, o seu comando de manifestação, tá? Quando a gente manifesta, o cria é sempre através do 7º plano, sempre através da melhor e mais elevada maneira, porque é sempre através da energia do Criador. Então é lógico que a gente não pode manifestar o mal, a gente não pode manifestar que alguém fique doente, jamais, de forma alguma. A gente não pode manifestar o que é do outro, e a gente também não pode manifestar pro outro. Não podemos, porque isso é interferir no livre-arbítrio. Então eu não posso, por exemplo, manifestar que você que está me assistindo, que você faça o meu curso, porque isso é interferir no livre-arbítrio. Agora, eu posso manifestar o seguinte: Deus é comandado que eu já tenho alunos de coração sincero nessa próxima turma do DNA Básico. Pessoas que querem fazer a diferença no planeta, pessoas que querem se melhorar. Pessoas de coração sincero. Gratidão. Está feito, está feito, está feito, mostre-me. Então, essa é a manifestação que eu faço para os meus cursos. Eu peço alunos de coração sincero, pessoas que querem realmente se melhorar e realmente fazer a diferença no planeta. E são turmas lindas. São turmas lindas, de pessoas lindas, tá? Ok, pessoal? Então, amores, é isso. Também não quero me alongar ainda mais, porque já são 8h20, né? A gente começou às 19 horas. Essa live vai ficar gravada aqui. Quinta-feira tem mais live. Esse final de semana tem DNA básico, tá? Agora em novembro eu vou também ministrar DNA avançado e Digging e Você e o Criador para quem quer fazer anatomia intuitiva em dezembro. Que mais? E terça-feira, amanhã, tem grupo de estudo para quem já é Teta Healer. Grupo de estudo gratuito, aberto no Zoom, link na minha bio.
só clicar no link e você acessa a aula amanhã às 19 horas. Elas também ficam gravadas e disponibilizadas no Zoom, tá bem? Queridos, gratidão, bênçãos para vocês, fiquem com Deus, boa semana. Até que dia pode se inscrever? Olha, quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo eu te envio o seu material, o seu livro, sua apostila. Você recebe o livro físico, a apostila física pelo correio. A apostila física não é obrigatória, mas eu envio para todos os meus alunos, tá? Além disso, você envia, você recebe, antes do início do curso, a apostila digital por e-mail. Mas essa apostila digital por e-mail, ela não é imprimível. Por isso, quanto mais cedo você se inscreve, mais cedo eu posso te enviar o seu material físico, tá? E são 20 vagas. Realmente, a gente não pode ministrar o curso online para mais do que 20 pessoas. Então, não estou usando o gatilho de escassez. Eu não usaria um gatilho de escassez com vocês, porque isso não é coerente com o que eu quero ensinar para vocês, que é abundância, tá? É que realmente são 20 vagas, tá bem? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Mesmo não tendo feito o curso com você, posso fazer reciclagem? Pode, Luciane, pode fazer reciclagem, tá? Tem dificuldade com o digging, natural. Eu te perguntaria se você já fez básico avançado digging e se mesmo assim continua com dificuldade. De toda forma, Marta, não ache que não é para você. Continue praticando. Digging a gente aprende praticando, fazendo, recebendo, assistindo digging. Eu tenho feito digging em todos os meus grupos de estudo, tá? Ok, pessoal, acho que é isso. Acho que não deixei ninguém sem resposta. Fiquem com Deus.